Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula? Aula 22 de português. Aula 22 de português. Estrutura da notícia, verbos em notícia, verbo imperativo. Observe a imagem abaixo e converse com sua professora e seus amigos. Então, aqui nós temos uma imagem, essa imagem nos remete a um gênero textual que vocês irão observar os detalhes, tudo que consta nesta imagem. Observem também que ela é composta por figuras e textos escritos. Depois, nós iremos fazer a leitura das questões e vocês irão analisar as questões comparando-as com a imagem. E farão a discussão em sala de aula com sua professora e seus amigos. Letra A. Você sabe o que essa imagem representa? Observando esta imagem, o que nós podemos indicar dela? Será que ela está associada com algum gênero textual? B. Porque há textos escritos com letras maiores e outros com letras menores. Então, aqui nós podemos observar textos escritos com letras maiores, nesse outro espaço com letras menores. O que significa essa escrita diferenciada nesta imagem? C. Você consegue saber quais as 4 informações que serão encontradas nas próximas páginas? Como você imagina que estará escrito? Onde nós podemos observar nessa imagem que nós temos mais páginas fora esta? E como será que nós podemos imaginar o que será escrito nestas páginas? D. Quais dessas informações você acredita que é a mais importante e por quê? Observando esta imagem, será que nós podemos associar a notícia mais importante, a informação mais importante, através desta figura ou através dos textos? O que vocês acham? E, nesta imagem, você consegue notar a diferença entre o que é uma notícia e o que é um anúncio, propaganda. Como que vocês podem fazer esta diferenciação? Através de qual parte nesta imagem vocês conseguem fazer a diferenciação entre uma notícia e um anúncio e propaganda? Então, todas essas análises vocês irão fazer através da imagem e a discussão será com sua professora e com os seus amigos. Notícia e informação. Todo jornal impresso ou televisivo é recheado de notícias, as quais fazem parte do nosso cotidiano e são importantes para nos mantermos atualizados. Mas o que é uma notícia? Como ela é feita? E aí, vocês sabem como é feita uma notícia? Notícia é informação, conhecimento, notificação e, informalmente, às vezes é chamada de reportagem. Na área da comunicação, notícia é o resumo de fatos que aconteceram ou ainda irão acontecer. A notícia deve comunicar o fato, o acontecimento, e quem a escreve não põe sua opinião sobre o que aconteceu. Simplesmente, o fato é narrado em poucas palavras, destacando o que é mais importante naquele acontecimento. A notícia deve responder a algumas questões, como qual é o acontecimento, onde aconteceu, que cidade, estado, país, quando aconteceu, que dia, mês e ano, por que aconteceu, o que está por trás, quais foram as possíveis consequências. O que vimos na imagem acima são apenas manchetes e não a notícia completa. A notícia é composta de 2 partes, a manchete e o texto. A manchete resume a notícia em poucas linhas e tem o objetivo de atrair o leitor para ler o texto. Vocês não ficaram curiosos para saber na íntegra qual era a notícia? O texto
é a notícia, são os fatos narrados do acontecimento em questão, que responderá às perguntas principais. Então, é no texto, no corpo do texto, que vocês irão encontrar essas perguntas que a professora acabou de fazer a leitura acima. Vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos? Partes de uma notícia. Então, agora nós iremos conhecer as partes de uma notícia. Então, primeiramente, nós temos o nome do jornal, que no caso é o Jornal de Barretos, um jornal de circulação na nossa cidade. A primeira parte é o título, observe que ele está escrito com letras maiores, justamente para chamar a atenção do leitor para esta notícia. Acidentes com motociclistas cresceram 11% durante a pandemia na região de Barretos, segundo o Detran. A segunda parte da notícia é o texto. A notícia é a parte que vem descrito os acontecimentos em uma forma resumida. A terceira parte é a lead. A palavra lead é derivada do inglês. Então, ela é escrita nessa forma, mas a leitura também é igual ao português, lead. Ela tem o significado de conduzir, guiar, direcionar. Então, é a lead que faz o direcionamento da notícia, que faz nós compreendermos o que será descrito na notícia. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a palavra lead, pergunta para o professor de inglês. Tenho certeza que ele vai ter muito prazer em informá-los o que significa essa tradução para o português e como ela é descrita também em inglês. Então, esse primeiro parágrafo é ele que vai conduzir todas as informações da notícia. Exercício 1. Leia o texto da notícia da imagem acima e responda às perguntas. Então, aqui nós temos o texto equivalente à notícia, que nós acabamos de verificar no último slide. Aqui nós temos algumas questões. A professora fará a letra A junto com vocês. Vamos à leitura? De acordo com os novos dados do InfoSiga SP São Paulo, sistema do governo do estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e Detran São Paulo. A região de Barretos registrou aumento de 11,7% nos acidentes de trânsito envolvendo motociclistas durante a pandemia. Foram registradas 68 fatalidades em abril de 2020 e 76 em junho de 2021. Já em relação a óbitos, houve uma queda de 100% nas ocorrências fatais, com 3 casos em abril do ano passado e nenhum em junho deste ano. A categoria teve papel fundamental nesta pandemia, movimentando o sistema de delivery e entregas em geral. A região registrou queda de 26% nos óbitos no primeiro semestre de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado, quando os índices de isolamento social por conta da pandemia da Covid-19 foram maiores. Foram contabilizados 46 óbitos nesse período em 2020, contra 34 em 2021. Com relação aos acidentes com vítimas, houve redução de 4% no acumulado dos 6 primeiros meses deste ano, passando de 994 casos em 2020 para 959 em 2021. Então, aqui nós temos o texto que compõe essa notícia e as questões. Letra A. Qual é o fato, o acontecimento principal?
do que se trata essa notícia. Então, nós podemos buscar esta informação no texto. Essa informação está descrita no primeiro parágrafo. Lembra da lead? Então, é ali que ela está descrita nesta notícia. Então, ela registrou um aumento de 11% dos acidentes de trânsito. Então, do que o texto referente a essa notícia está falando? De acidentes de trânsito. Este é o fato principal. Então, o fato principal é o aumento dos acidentes de trânsito. Então, vocês farão a mesma coisa. Vocês irão procurar o onde, que é onde está o acontecimento do fato principal, e por quê. Por que está acontecendo? Então, busquem essas informações no texto. Tentem grifar essas informações no texto, ficará mais fácil de vocês identificar as respostas das questões. Então, aqui nós temos o título da notícia: acidentes com motociclistas cresceram 11% durante a pandemia na região de Barretos, segundo o Detran. Então, aqui, por esse título, nós já sabemos que a notícia ocorreu. Então, o verbo aqui destacado está no passado. Então, a maioria das notícias, quando ela vem descrita no jornal, são fatos que já ocorreram, então eles estão relatando algo acontecido. Vocês, o que terão que fazer neste exercício? Reescrever este mesmo título, mas passando esse verbo que está no passado para o futuro. Lembram da dica que a professora trouxe na última aula, quando eu tenho verbos no plural escritos no passado, cuja terminação é AM? E quando eles estão no futuro, essa terminação muda, ela é escrita com a ou til, é o que vocês terão que fazer. Vocês irão reescrever essa notícia, passando este verbo, que está no passado, para o futuro. Exercício 3. Releia a lead, a forma como ela é descrita no inglês da notícia, e relacione as colunas. Então, o que nós iremos fazer a leitura da lead. Lá na notícia, ela estava destacada, ela está no primeiro parágrafo, é ali que ela vem conduzir toda a notícia, ela traz as partes importantes da notícia bem resumido. Então, vamos fazer essa leitura? De acordo com os novos dados do InfoSig São Paulo, sistema do governo do estado gerenciado pelo programa Respeita a Vida e Detran, São Paulo, a região de Barretos registrou aumento de 11,7% nos acidentes de trânsito, envolvendo motociclistas durante a pandemia. Então, aqui na lead, nós conseguimos encontrar onde aconteceu, quando aconteceu, quem e o fato principal. Então, no exercício anterior, a professora fez com vocês o fato principal. Então, agora vocês já sabem qual é o fato principal e provavelmente já descreveu as outras questões do slide anterior. Então, o que vocês terão que fazer? Relacionar a coluna onde está escrito onde, quando, quem e o fato principal com o que significa cada um desses dentro da notícia. Qual é a descrição de onde aconteceu, de quando aconteceu, de quem e o fato principal. Então, a professora vai fazer a letra A, onde, então nós já sabemos que foi na região de Barretos. Então, está descrita aqui na lead, ó, a região de Barretos. E assim vocês farão com as demais informações. Então, vocês podem observar que a lead traz todas essas informações. Então, ela irá conduzir. Então, nós já sabemos do que se trata, onde aconteceu, quando. Agora é só nós terminarmos de fazer esta leitura da notícia para saber com mais detalhes sobre os acontecimentos. Recordando para avançar. Nas últimas aulas, nós estudamos sobre os verbos no presente, passado e futuro, e também os pronomes no singular e no plural. E devemos lembrar que sempre o verbo tem uma parte que se repete em qualquer conjugação. Essa parte
chamamos de radical. Veja o quadro abaixo para relembrarmos com o verbo cortar, onde o radical é corte. Então, isso daqui é uma conjugação que nós já fizemos na aula anterior. Então, a professora trouxe aqui na apostila para nós verificarmos esse radical. Então, observe que tanto no presente, no passado, como no futuro, nós temos o mesmo radical, não se altera. O que se alterou foi o final de cada verbo, conforme o pronome e conforme a conjugação. Atenção! Nós vimos até o momento que os verbos, tanto na conjugação como no pronome, a concordância, os verbos têm o mesmo radical. Mas agora nós iremos estudar o verbo ser e o verbo ir, que não tem esse radical. Então, vocês podem observar, tanto no presente como no passado e no futuro, os radicais se alteram conforme a conjugação e conforme o pronome. Aqui, no verbo ser, com o pronome eu, no presente, fica eu sou. No passado, eu fui. No futuro, eu serei. Então, observe que o radical foi se alterando conforme a conjugação dele no presente, no passado ou no futuro. E assim vocês terão também para os demais pronomes e para o verbo ir. Fique atento. O plural do verbo ter, no presente, eles e elas, é escrito com acento circunflexo, como está descrito aqui. Então, aqui vocês terão que colocar nesta lacuna o verbo ter no plural ou no singular. Como que vocês irão observar? O pronome. Se o pronome estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o pronome estiver no plural, o verbo irá para o plural. Então, ele tem muita vontade de aprender. Então, nesta lacuna, vocês irão colocar o verbo tem sem o acento ou o verbo tem com o acento circunflexo. Então, façam análise conforme o pronome e descrevam neste espaço. Eles, aqui o pronome está no plural, eles têm muita vontade de aprender. Aqui o verbo ter está no plural ou no singular? Então, analise e descrevam neste espaço. Exercício 4. Releia os parágrafos indicados na notícia anterior e preencha as lacunas com os verbos em sua forma correta. E veja as manchetes que serão formadas para cada parágrafo. Então, na letra A, parágrafo 1, verbo registrar. A professora fará essa análise com vocês e vocês farão os demais exercícios. Então, o verbo registrar terá que vir no presente, no passado e no futuro, concordando com o pronome. Se o pronome estiver no singular, o verbo também ficará no singular. Se o pronome estiver no plural, o verbo irá para o plural. O Detran. Esse o Detran é o meu substantivo. Se eu fosse substituir ele por um pronome, eu substituiria por ele. Então, aqui está no singular. Então, como que fica? O Detran, então, ele registra aumento de 11,7% nos acidentes com motos. Então, meu verbo está no presente. Detran, singular. Então, o meu verbo agora irá para o passado. O Detran registrou aumento de 11,7% nos acidentes com motos. Agora, no futuro, o Detran registrará aumento de 11,7% nos acidentes com motos. Exercício B e C tem como parágrafo da notícia na letra B o parágrafo 2 e na letra C o parágrafo 3. Então, vocês farão da mesma forma que o exercício anterior. Irão verificar o pronome, se o pronome é plural ou singular,
para poder conjugar esse verbo e concordar com o pronome, colocarão o verbo ser no presente, no passado e no futuro, e na letra C, o verbo ter no presente, no passado e no futuro. Observando que o verbo ter, no plural, ele irá a ser acrescido do acento circunflexo em cima da letra E. Já no singular, eu não tenho esse acento circunflexo. Verbo imperativo, verbos que mandam ou proíbem. Vamos pensar agora na nossa casa ou mesmo na escola. Observe algumas ações que os seus responsáveis ou mesmo seu professor pede para vocês realizarem. Formem a fila, abram um caderno, desliguem um chuveiro, faça a tarefa, não desperdice a água. Observe que vocês têm algumas ações que precisam serem feitas. Essas ações foram dadas a vocês utilizando o verbo no imperativo. Quando você quer pedir algo para alguém, é normal que você use um verbo que indicará qual ação a pessoa deverá ou não fazer. Este verbo que indicará a ordem dada, chamamos de verbo imperativo, aquele que manda ou proíbe alguma coisa. Veja os exemplos abaixo. Então, nós podemos ter verbos imperativo, tanto positivo como negativo. Olha os exemplos do positivo. Use máscara e álcool em gel. Abra a janela para o sol entrar. Sempre atravesse na faixa de pedestres. Pare. Agora o negativo. Não esqueça de usar máscara e álcool em gel. Não tire a roupa do varal. Ainda está molhada. Nunca avance o sinal vermelho. Não pare. Observe que os verbos no imperativo negativo, eles serão acompanhados de palavras como não, o nunca. Então, aqui vocês identificam mais facilmente um verbo no imperativo negativo. Exercício 6. Atividade extra. Educação viária. Grife no texto os verbos que estão indicando ordem ou proibição. Imperativo. Converse com sua professora e com seus amigos sobre a importância de seguir essas regras e o que pode acontecer se não as respeitamos. Então, como o mês de setembro é um mês dedicado ao trânsito, essa educação viária é voltada ao trânsito. Então, nos próximos slides, nós iremos ver alguns cuidados que devemos ter no trânsito. Cuidados no trânsito. Todos os dias, acidentes de trânsito acontecem em algum lugar. Para evitar esses acidentes, temos que respeitar as leis de trânsito, porque elas têm a função de auxiliar a todos. Por isso, é importante prestar bastante atenção nas dicas e cuidados necessários no trânsito. A professora trouxe duas imagens, uma das crianças atravessando corretamente a faixa de pedestre. Já nesta outra imagem, esse outro vídeo, nós podemos observar um acidente de trânsito. O motorista imprudente não observou a faixa de pedestre e nem o pedestre que estava atravessando e acabou atropelando. Então, nós devemos ter muito cuidado, tanto como motorista como pedestre. Vamos ler alguns destes cuidados? Uma outra questão que o exercício está pedindo é para grifarmos os verbos no imperativo. Então, faremos a leitura primeiro, depois grifaremos estes verbos. A professora fará a análise das duas primeiras frases e vocês farão das demais. Preste muita atenção porque há motoristas com má conduta. Mas o que é má conduta? Má conduta é imprudência, agir de maneira errada ou irresponsável. O que nós podemos observar neste vídeo que a professora trouxe para vocês.
Mas aonde está o verbo imperativo desta frase? O verbo imperativo desta frase é o preste. Vamos à leitura da segunda frase? Olhe para os dois lados quando for atravessar as vias e espere os veículos pararem. Então, aqui nós temos dois verbos no imperativo, o olhe e o espere. Os dois estão relacionados a pedidos que vocês precisam ter quando estiverem no trânsito. Agora a professora fará a leitura das demais frases e vocês localizarão estes verbos que estão no imperativo. Atravesse sempre na faixa de pedestres ou nas passarelas. Se a rua não tiver faixa nem semáforo, atravesse em linha reta e longe de curvas para poder enxergar os carros. Se você é motorista, não avance o sinal vermelho e obedeça as placas de trânsito. Não corra ao atravessar a rua e ande sempre na calçada. Não coloque a cabeça ou braços para fora da janela e nem fique em pé dentro do carro ou ônibus. Então, aqui são alguns cuidados. Nós teremos mais desses cuidados no próximo slide. Dando continuidade aos cuidados no trânsito. Espere sempre o veículo parar para embarcar ou desembarcar. Evite brincadeiras que possam distrair o motorista. Use sempre cinto de segurança e advirta o adulto que não usar. Advertir, chamar a atenção de alguém verbalmente. É aquele famoso dar o pito em alguém. Então, quando vocês chamam a atenção a alguém, vocês estão advertindo-a. Se você é menor de 10 anos, sente no banco de trás. Ao passear com animais de estimação, use coleira para que ele não atrapalhe o trânsito. Não brinque na via pública, você pode sofrer ou causar um acidente. Se a bola cair na rua, olhe com atenção, se não está vindo carro antes de buscá-la. Não dirija veículos ciclomotores antes de ter sua carta de habilitação. Para ajudar a melhorar cada vez mais a qualidade do trânsito, devemos seguir essas dicas e ensiná-las para todos. Afinal, um trânsito seguro depende de todos nós. Então, vamos repassar essas dicas, esses cuidados que devemos ter no trânsito aos nossos responsáveis, vizinhos, aqueles que vocês observarem que estão agindo com má conduta no trânsito. Chegou as nossas atividades para casa. Exercício 1. Seu amigo precisa chegar à locadora do outro lado da via. Considerando o algoritmo de boa conduta no trânsito, trace o caminho para chegar à locadora em segurança. Então, seu amigo, ele está aqui e precisa chegar até a locadora, mas vocês precisam dar alguns comandos para ele que ele consiga fazer a travessia desse caminho em segurança. Então, aqui vocês têm os algoritmos, então vocês irão utilizá-los para realizar esta travessia. Continue enumerando as 6 más condutas no trânsito dos pedestres e dos motoristas na figura abaixo. Então, aqui nós podemos observar a primeira. Observe que a criança está atravessando no meio da rua, longe da calçada, fora da faixa de pedestre, e ainda uma via que tem 2 sentidos, onde aqui pode virar, como está sendo realizado, um veículo, onde pode ocorrer que ela seja atropelada. Então, observem esses outros perigos e façam a enumeração. Estamos no nosso último exercício para casa. Exercício 3. Continue criando frases usando verbos no imperativo para advertir,
as más condutas encontradas na imagem acima. 1. Não desça do carro pelo lado de fora. Então, agora vocês terão que dar continuidade a essas frases, criando mais frases com o verbo no imperativo para advertir as más condutas que vocês encontraram na imagem acima, no slide anterior. Combinado? E a nossa aula terminou. Um grande abraço, até a próxima aula!